para o nosso encontro de hoje, eu tenho um convidado super especial. Ele que foi o meu mentor, a primeira pessoa que eu vi fazendo cartaz, a primeira pessoa que eu vi fazendo cartaz ao vivo, né? Ele que esteve comigo ali nos meus primeiros passos como cartazista, que foi a minha inspiração e a minha primeira referência profissional, né? Eu vou convidar ele para entrar aqui com a gente agora, pra gente ter uma conversinha, vamos bater um papo. Oi, Ítalo, seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Primeiramente, que você se apresente. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Ítalo Rios, certo? Tenho 44 anos e já trabalho há algum tempo, né, nessa área. Praticamente há 19 anos aí trabalhando nesse ramo. Moro em Timon. Atualmente eu estou em Macapá, né? Eu vim para cuidar de alguns assuntos pessoais, mas sou do Timon, no Maranhão, uma cidade vizinha de Teresina. Então, gente, esse foi a minha primeira inspiração, a grande pessoa que veio na minha vida, assim, para mudar o curso da minha história. É um enorme prazer poder estar aqui te encontrando aqui depois de tanto tempo. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de te fazer para a gente começar essa conversa, né? E para começar, eu queria te perguntar se você se lembra de mim naquele começo, nos primeiros dias do supermercado, se você tem alguma lembrança de como era naquela época. Bastante, você foi uma das que realmente marcou muito, né? Eu me lembro que eu trabalhava em uma empresa, né? Eu era responsável por dar treinamento para o pessoal quando inauguravam as lojas em outras cidades. E aí eu tive o prazer, o privilégio de ter sido você, né? A Ana que fazia isso, né? Eu conheço mais como Vitória, mas a galera com Ana, né? E aí fomos nos apresentados no dia, né? Da prévia da inauguração da loja. E aí eu fiz a primeira pergunta que eu sempre faço para todos, né? Qual a aptidão que você tem, porque para hoje você trabalhar com cartaz, você tem que gostar, você tem que ter um apreço, você tem que ter uma afinidade, uma vontade de querer. Esse é o primeiro né? E aí você me disse que sim, né? Que gostaria de aprender, que já conhecia algumas coisas de artes, mas talvez achava que não conseguiria. Eu disse, não, se você acha que consegue, então você vai conseguir, sim. E aí, daí pra frente, foi só dedicação. Você foi uma das que pegou muito rápido as coisas. Inclusive, eu tenho fotos aqui de algumas fotos aqui, nossa. E é muito gratificante. Realmente me lembro muito de você. E você foi muito dedicada. E hoje, eu sou teu fã, literalmente. E eu também sou seu fã. Eu me lembro que no meu primeiro dia, você me levou para dar uma volta pela loja e você já começou a me explicar, ó, assim que você chegar, todo dia você vai fazer esse percurso, você vai analisar os pontos que estão faltando preço para já colocar, antes da loja abrir, a loja precisa estar toda precificada. E eu via você fazendo cartaz ali e achava a coisa mais linda. O meu objetivo era fazer o mais parecido possível com os seus cartazes. Isso, cara, e assim, é o fundamento, né? É o primeiro fundamento da loja. Nós somos responsáveis por essa abertura, né? Quando a loja abre, ela está praticamente com os preços já todos atualizados, é chamado a rota, né? A primeira rota. Pois é, e você aí, se lembra? Desculpa, pode falar. E aí é um ponto importante, né? De quem atua nessa área dentro de uma empresa, da loja, né? Pode ficar à vontade. Pois é. Você se lembra como que era a rotina ali dentro do supermercado? Como que era? Fala mais ou menos um pouquinho pra gente. Se tratando desse primeiro ponto que a gente acabou de abordar, né, que é a questão das especificações, aí posteriormente, quando a loja abre, você tem que ficar atento nas mudanças de preços e também nas rotas da semana, né, como dia de quarta-feira, geralmente que é dia de hortifruti, aí tem a seca, que é o dia da semana, quinta-feira, sexta-feira, geralmente acontece promoções de açougue, né, e a loja ela sempre fica nos mandando, né, para a gente estar fazendo essas promoções, e é muito importante ficar atento a isso para poder antecipar esses preços, para quando chegar no momento certo, você já está com todo o material preparado, né? Uhum. Eu lembro que sempre tinha festivais diferentes, de fim de semana tinha festival de carne, tinha festival de produtos de higiene, limpeza, e a gente sempre fazia faixas, né, cartazes
temáticos para esses temas. Hoje mesmo eu estava vendo umas fotos de uns cartazes para me pegar uma inspiração. Eu queria fazer uma faixa lá de uma banana, e aí eu achei uma foto de um cartaz de um desenho de uma banana que ficou lindo. Eu não vou conseguir mostrar aqui agora, mas é um dos meus desenhos favoritos, é esse desenho da banana. Depois eu vou procurar aqui para mostrar para a galera. E assim, Mas tem muitas fotos ainda guardadas que eu uso de referência. Esse ponto é importante. O cartazista, ele tem que ficar atento, porque assim, a loja, ele te dá a diretriz, mas a criatividade é sua, né? Pois e assim, dentro da empresa que nós trabalhávamos, né, de uma forma geral, do trabalho, é importante o cartazista ele ter assim, sabe, a cereja do bolo, digamos assim, né? Porque a loja te passa ali o seco, né? Eu quero essa promoção aqui de banana. Aí você vai lá, faz uma ilustração, que é um diferencial pro cartaz, né? Que o real motivo do cartaz é chamar atenção, né? E você traz a sua identidade no cartaz, né? Embora... Porque assim, cada cartazista tem sua identidade. Isso é até bom frisar aqui, talvez isso seria até mais para frente, mas assim, para quem quer começar, para quem acha que não consegue, isso é importante, porque o cartaz, ele é a identidade de quem o faz, né? Você pode querer imitar alguém que é importante, que é bom, o que é bom a gente se copia, né? A gente vai lá, agrega o trabalho, e assim você vai, né? Você vai fazendo aí um acervo de situações que você pode agregar em outros cartazes. Então, assim, o cartazista tem sua própria identidade. E você conseguiu construir a sua, que eu sou encantado com seus trabalhos. Literalmente. Muito encantado mesmo. Eu sempre procurava referência, foto na internet. Eu olhava naquele grupo de WhatsApp que a gente tinha, que era um grupo com os cartazistas de todas as lojas, e aí sempre que a gente fazia trabalhos novos, a gente colocava foto no grupo, um monte de fotos dos trabalhos no grupo, já para servir mesmo de referência, para quando a gente falta criatividade, a gente não precisa copiar ou fazer exatamente igual a pessoa, porque nunca vai sair igual, né? Então a gente faz ali do nosso jeito, pega a referência de um, pega a referência de outro, a gente acaba criando o nosso próprio estilo acerca disso. E Ana, tu observa que nessa profissão, né, como um todo, os cartazistas, eles são assim uma classe, digamos que unida. Quem é cartazista, ele sempre gosta de mostrar o trabalho, ele sempre gosta de passar uma referência, de indicar, de dar uma diretriz para quem está com uma certa dificuldade. E eu gosto muito disso, eu me sinto bem, sabe? De ensinar, de dar uma diretriz. Eu não guardo para mim aquilo, porque isso como é que eu posso dizer, renovando a nova linhagem de novos cartazistas, né? Porque é uma profissão que não vai acabar, isso eu garanto. Não vai acabar. E, inclusive, eu te perguntei ontem, na nossa conversa, mas eu queria te perguntar de novo sobre essa questão que você estava me falando sobre a inteligência artificial, né? As impressoras que estão surgindo. Você acha que tem algum risco dessa profissão acabar, ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ana, eu te digo com clareza, com todas as letras, que quem quer aprender essa profissão e tem esse medo, né, pode tirar o cavalo da chuva, que isso não existe. Eu digo porque dentro do cartazeamento eu tenho mais de 19 anos. Eu tenho 44 anos, sou jovem, mas dentro da profissão eu tenho 19 anos. E assim, hoje, o que eu vivo hoje eu sou autônomo, trabalho ainda na área de cartazista, me desvencilhei de lojas, e eu te digo com toda certeza, as lojas hoje que eu tenho contratos, elas têm as máquinas, mas sempre que eu chego nas lojas, os cartazes impressos, os patrões, os gerentes querem que eu retire e faça o manual, porque não substitui, é insubstituível o cartaz. Até pelo impacto que ele causa no cliente, né, a maneira que ele foi feito, né, a simplicidade ali, o produto e preço ali bem expresso, né, bem definitivo, não tem como nós sermos substituídos por máquinas, e já existem. E o que acontece? Essas máquinas, elas foram colocadas nas lojas pela falta da mão de obra do cartazista, que hoje está... Entendeu? E aí é por isso que eles apelam para esse segundo plano. Mas se eles estiverem no primeiro plano, se tiverem pessoas capacitadas, né, pessoas que gostam de fazer, se apresentarem dentro de suas cidades, né, e mostrar o seu trabalho, é como você disse, não é fazer, se apresentar e fazer e ganhar dinheiro com isso. E eu garanto que ganha.
Pois é. E o Cardoso está falando aqui que é cartazista e vai completar 3 anos, meus parabéns, Cardoso. E lá eles usam a impressora e os cartazes manuais. E eles fazem esse conjunto de usar tanto manual quanto o impresso. Eu acho que faz ainda mais sentido, né? Usar os dois como complementares. E sem contar que a impressora ela não tem a habilidade de ir na loja, de observar os pontos extras que estão faltando, de ver ali, ter aquela visão estratégica para melhorar a visibilidade dos produtos. Então, a impressora nunca vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o cartazista, é a pessoa que trabalha, né, nisso todo dia, que vai saber resolver esses problemas, né? Exatamente, isso é muito notório. Você entra numa loja, se você vê assim, um corredor com preços impressos, cara, tá ali o preço, tá ali, identificando o preço, mas a partir do momento que você entra no corredor com as placas todas alinhadas, com aquela letra preta, com aquele número destacado, cara, ali é automático, o cliente já vai ali, você já entendeu Você que aquele sabe que ali tem promoção. Você sabe que ali tem um negócio especial, né? E foi feito pela mão de um cartazista. Pois é, o cartaz ele tá ali justamente para mostrar que tem uma coisa diferente acontecendo. Ele é usado para chamar a atenção justamente por causa disso. E eu queria te perguntar agora, né, já que você está há tanto tempo nessa profissão, se tem alguma coisa que você aprendeu na prática que você teve que aprender sozinho, que ninguém te ensinou, você teve que descobrir ali ao longo desses anos. Pois é, Ana. No meu tempo, eu vou resumir como eu conheci o cartaz, vou resumir. Eu desde pequeno tive esse dom de desenhar. Eu gostava de desenhar. Quando eu era pequeno, eu rabiscava muito meus cadernos, as postas das matérias. E no meu tempo não tinha esse recurso que nós temos hoje, cara, que é muito importante, que é a internet, de pesquisa, de você ter ali uma diretriz. Não. Eu aprendi mesmo na raça. E aí, meu pai tinha um amigo, conhecido por nome Pinheiro, né? E ele já fazia esses cartazes no tempo das Pernambucanas, eu não sei se tinha aí na cidade de vocês essa empresa, Pernambucanas, e ele era cartazista dessa loja, e ele trabalhava com pincéis de pelo e tinta mesmo, tinta látex. Cara, e eu ia muito para casa dele, e eu ficava observando aquilo, eu já tinha aquela vontade, né, de desenhar, eu já gostava, e eu fiquei observando aquilo, e eu criança, e pedi para o meu pai, me leva para ficar na casa do irmão Pinheiro, que era da nossa igreja, que eu quero aprender. E aí meu pai conversou com ele me sentava numa cadeira e ficava trabalhando e eu observando. Ele me dava ali um pincel, uma tintazinha ali, um papelzinho. Cara, eu ficava ali, estático, observando aquele trabalho dele, achava maravilhoso. E aí, o que é que eu fiz? Chegava em casa, eu ia treinar. Treinava e achava que estava ficando bom. Fui treinando, até um ponto que eu cheguei que eu achava que eu sabia fazer. Né? E foi daí que procede o que você fala, né? Basta querer tentar. Se você quiser, você consegue. E aí, então, eu tive um amigo que foi para uma rede de supermercado e me convidou para fazer um teste lá. E eu fui fazer esse teste me tremendo, com a cara e a coragem. Medo, mas eu fui com medo mesmo, né? E aí quando cheguei nessa empresa, me botaram para fazer um teste, me sentaram numa cadeira lá, me passaram algumas diretrizes lá de traço, de letra, fizeram lá um gabarito para mim, e eu fiquei seguindo aquele gabarito, achando que tava indo muito bem, né? E aí foi aí que eu tive assim, o primeiro contato com o cartaz. Até antes eu trabalhava com grafite, com desenhos de parede, de comércios, eu não trabalhava com cartaz. Isso eu tinha em média de uns 18, 19 anos de idade. Daí então, eu consegui fazer um teste para assumir uma vaga. E no dia do teste, eu fiz um cartaz e chamaram um profissional para avaliar esse cartaz para ver se eu passaria. E esse cara chegou nas minhas costas, assim, olhou por cima de mim, olhou para o cartaz e disse: esse cara está a quilômetros e quilômetros de distância de ser um cartazista. Foi isso que eu ouvi da boca desse rapaz, né, que me avaliou. Fiquei triste no momento, mas aí eu fiz desse limão uma limonada. Eu disse: eu vou ser o melhor cartazista. E eu falo isso, me põe de pés no chão, de que eu saí de lá, depois que eu cumpri minha missão nessa loja, fui contratado, fui um cartazista nessa empresa, e não para o meu ego, mas sim pelo meu profissionalismo, pela minha força de vontade, pelo que eu ouvi, eu saí de lá como um dos melhores cartazistas de lá. Nossa, realmente é uma história muito, muito legal de se ouvir, porque a primeira coisa, o cartazista profissional chegou para te avaliar e disse que você estava a quilômetros de distância de se tornar um cartazista, e você
tá aí hoje vivendo disso, conquistando muitas coisas e sendo uma referência incrível, porque até hoje eu acho que a minha maior referência continua sendo você, porque são trabalhos impecáveis. Eu acho que isso pode ter dado um pontapé para você se esforçar ainda mais, né? E eu te digo mesmo, isso não engrandece o meu ego, isso me deixa feliz, isso me dá mais forças para poder continuar, orientar outras pessoas. E você me conheceu pessoalmente, você viu o meu desempenho, você vê minha força de vontade de querer fazer. E assim, eu sempre busco inovar. Eu não sei tudo, nós somos eternos aprendizes, então assim, eu sempre pesquiso. Eu busco referências na internet, eu sigo outros cartazistas que eu também acho que são os melhores, né? Eu não me acho o melhor, eu sei fazer o trabalho e busco referências nisso, isso é importante. Por isso que eu disse agora há pouco que nossa classe de cartazistas, elas são unidas, né? Eles gostam de expor o trabalho, eles gostam de mostrar aquilo que se faz. Então isso é importante, não é aquela coisa que você aprendeu, não vou dizer não, senão eu vou perder meu cliente, se eu for ensinar eu vou perder o campo de trabalho, de forma nenhuma. O mercado é grande. O mercado de trabalho é muito grande e tem muitas áreas, tem supermercados, tem açougues, tem depósito de ovos, tem lojas de eletrodomésticos, então, assim, tem muitas casas de celulares que eu já faço também, já fiz várias vezes. Então o campo de trabalho é muito grande, é muito amplo e dá sim uma boa renda mesmo. De verdade. É algo que não tem essa de, não vou ensinar porque eu vou perder o meu cliente, porque só o que tem aí é cliente precisando de cartazista e tá faltando, inclusive, cartazista para atender essas lojas. Olha, Ana, eu tô aqui hoje em Macapá, como eu acabei de falar no começo da live. Tô me ouvindo direitinho? Tá tudo bem? Tô. E assim, Ana, eu tive que interromper alguns contratos, né? Cara, lá tá um negócio de luta, tão pirados, sabe? Porque eu vim para passar 15 dias e como foi para fazer trabalho de tratamento de saúde, eu estou há mais de 30 dias aqui. Então, assim, lá eles estão com a mão na cabeça, porque o rapaz que é o dono da empresa lá procurou outros cartazistas e não tem, literalmente. E até tem, mas eles estão ocupados, ou estão trabalhando fechados, ou não conseguem encaixar nas suas demandas e estão lá louco, com a mão na cabeça, fazendo o tal do impresso, mas estão aqui todo dia. Cadê tu, rapaz, querido, tu volta, rapaz, pelo amor de Deus, me socorre, e tu manda o telefone de alguém que tu conheça. Eu digo, cara, eu já mandei os que eu conhecia e os caras não vão, porque estão ocupados, que não tem vaga para ir, não tem horário para fazer. Então, assim, tá faltando mão de obra no mercado. Pois é, a gente vê que quando tem um cartazista que é muito conhecido, ele atende muitas lojas. E ele tem uma dificuldade muito grande de atender todas essas lojas, acaba ficando muito sobrecarregado, né? Porque realmente não tem quem indicar, não tem cartazista, tem realmente pouquíssimos profissionais, está precisando de gente. E, inclusive, galera, é por isso que a gente está aqui fazendo esse papo, para inspirar vocês a começarem a ingressarem nessa profissão, porque, como vocês acabaram de perceber, né, tá faltando cartazista no mercado. Então, essa preocupação que vocês tinham de talvez não conseguir cliente, já descarta, porque não tem nada a ver. Sim, e olha, eu te digo mesmo, falta cartazista. E as pessoas que realmente têm essa vontade e têm essa curiosidade de saber se realmente dá uma renda, acreditem que sim, né? Aqui não é papo de caronchinha, como diz a história. E para quem vai iniciar, Ana, eu indico assim, que comece em uma empresa, né, que adquiram experiências com materiais acessíveis que a empresa nos disponibiliza, porque não é um material tão barato, mas também não é tão caro assim, de você não poder conseguir. Mas são materiais específicos, materiais próprios, profissionais, que as lojas, né, que quando nos contratam, elas disponibilizam esses materiais para a gente. Então, assim, a gente tem um acesso para você dar uma treinadazinha ali, né, você aprimorar enquanto você não está fazendo nada, você vai lá e rabisca, você vai lá e tenta aprimorar, fazer uma pesquisa, e aí você vai conseguir adquirir uma certa experiência para futuramente você se tornar um independente, você se tornar um autônomo, onde você chegou, eu te admiro muito, sabe? Você chegou num nível que, cara, me surpreendeu literalmente. Literalmente, você sabe que eu já disse isso em você em outras oportunidades. Sim. E, Ítalo, o Divinix está perguntando aqui. Sim. Sou cartazista iniciante desde abril e o sentimento é de não estar evoluindo. É normal? O que você pode dizer? Pronto. Esse sentimento que você está sentindo é o que está lhe impedindo.
Você tem que dizer, eu consigo desenvolver. Então, tem aquele ditado, só joga quem treina, certo? Então, assim, eu também costumo dizer que quanto mais você treina, mais você fica bom. Então não pare, continue. Já que você chegou até aí, então se você já é um cartazista, é como eu falei agora há pouco, cada cartazista tem sua identidade. Não pare, pratique, pesquise, rabisque mesmo, risque, sabe? Vai lá, cria um mapa de números, que tem esse segmento que a Ana conheceu através de mim, né? Que eu também aprendi através de outros e passo isso também. Então, assim, o número, a letra, tem um segmento de como começar e de como terminar, né? Outras pessoas adquirem outras habilidades que desenvolvem, como eu também já desenvolvi outras habilidades. Eu tiro números e letras com uma puxada só, digamos assim. Mas tem números, eu tirei 2, 3 puxadas, né? Três puxadas ali. E não pare, continue. Quanto mais você treinar, mais você fica bom. É uma evolução. O que você não pode é estacionar. Né? Achar que está bom ou que não está bom e fixar sua mente naquilo. Então não pode. Você continue, treine, que você fica bom. E eu lembro que quando eu estava começando, a minha maior dificuldade, eu conseguia fazer a letra retinha, mas eu não conseguia fazer ela alinhada. Eu sempre subia, ou então descia a letra. Isso porque eu fiquei com muita pressa, eu acho, porque teve aquele treinamento, né, da gente fazer as linhazinhas ali, tudo um do lado da outra, já para treinar esse alinhamento. Só que eu ficava muito ansiosa para já escrever as letras logo, então eu acabava pulando essa parte do treinamento, e aí por isso quando eu ia fazer, ficava porque eu não estava treinando direito. Sim. Eu lembro, Ana, que você ficou com medo de fazer faixa, porque os números eram maiores, as letras eram maiores. Eu não vou conseguir, digo, você vai conseguir. E aí eu fiz uma ali para você ver, e botei um poletinho ali do lado, e eu fui fazendo a letra, e você fazia copiando os traços. Pronto, ali foi o suficiente. Aí você já começou a desenvolver ali. Você me chamava, Vitor, Ana, ver essas faixas, eu fiz as faixas porque eu deixei você fazer. Porque depois que eu fosse embora dali, era você que ia tomar de conta. Então, eu fazia mesmo de mal mesmo, vou deixar ela fazer. Tem que criar coragem, eu vou estar aqui para sempre. Então, você ia lá, e eu lembro que eu chegava, eu ia pro almoço, quando eu voltava, você estava ali treinando ali, né? Fielmente ali, acompanhando ali. Eu lembro que eu deixei uns exemplos ali, né? Uns modelos para você copiar na parede. Cara, foi muito rápido, foi muito rápido. É por isso que, sabe, cara, não tem explicação. Você foi assim uma evolução, sabe, acima da realidade. Para mim, né? No meu ver como profissional, no meu ver como amigo seu que te conheci pessoalmente. Cara, surreal, literalmente. Então, assim, eu me lembro. Que lhe acompanham, que acompanham o seu trabalho, que tem esse interesse, cara, pode colar na Ana aí, que é sucesso, viu? Então, eu lembro que quando você saiu, né, depois daqueles 15 dias, o gerente da loja veio fazer uma reunião comigo lá na minha sala de cartazista. Tava ele, tava assistente de marketing, tava outro gerente também, o gerente e o subgerente. Tava toda a gerência da loja ali na minha frente, me perguntou, olha, a gente tem essa demanda aqui para essa semana, você consegue fazer? E aí eu olhei, para mim era uma coisa absurda, assim, era muita coisa, parecia muita coisa. E eu não acreditava que eu conseguia fazer, mas eu falei, eu consigo sim, porque eu tava no emprego e eu tinha que assumir o BO agora. E aí eu fui, dei o meu jeito, saía torto, saía feio. Nossa, eu gastei muito cartaz, porque ficava feio, eu ficava com vergonha de colocar, eu rasgava, fazia outro. É esse ponto que eu falo. Quando você vai começar, é bom que você comece por uma empresa, porque a empresa ela te dá esse material, ela te disponibiliza um tempo de treinamento, de você sentir a autoconfiança, de você usar o material, de você ter disponível ali, né, a tinta, ou a caneta posta, ou o kit escrita, para você ter essa evolução. Isso é importante. Esse seguidor que agora há pouco achou que não está evoluindo, aproveita a oportunidade que você está numa empresa. Eu não estou dizendo aqui, não estou sujeitando a você estragar o material da empresa. Não é sobre isso. É você fazer o uso para treino, né, para você evoluir dentro da própria empresa. Então, se você tem essa evolução, quem ganha é você, que você se aprimorou, e a empresa ganha junto com você, entendeu? Exatamente. E eu lembro de uma coisa também que eu fiz antes de eu ir pro primeiro dia na empresa, porque como eu não sabia, né, o que era um cartazista, eu descobri só no dia da entrevista, que a entrevistadora me mostrou lá as fotos e sugeriu que eu me inscrevesse. Eu cheguei em casa e eu pensei, tá, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrar nessa vaga?
Eu peguei uma caneta, eu procurei uns vídeos na internet, eu peguei uma caneta. Oi? Eu não tô te vendo aqui na live, é normal? Pronto, a galera tá dizendo que tá dando pra ver nós dois, então vamos continuar. Vamos continuar, para não perder tempo, vamos continuar. Pronto, então, teve uma pessoa que perguntou aqui, eu não tô conseguindo mais achar o comentário dela, Sim. mas ela perguntou se saber desenhar para ser cartazista é uma obrigação. Responda. Eu lhe dei essa resposta na loja. Pois é, gente, ó, vou dizer uma coisa para vocês. Desenhar e fazer cartaz são duas coisas completamente distintas. Mesmo que você saiba desenhar, quando você vai fazer cartaz, é uma coisa totalmente diferente. Você vai ter que aprender do zero, do mesmo jeito, porque a técnica é diferente, os materiais são diferentes, é tudo totalmente diferente. Então, não é uma obrigação. Você pode ser cartazista sabendo desenhar, mas se você não souber desenhar também não tem problema, você pode fazer do mesmo jeito. Essa é a minha resposta. Sim, exatamente. Para complementar a resposta, para quem sabe desenhar, é uma agregação a mais no trabalho, beleza. E quem não sabe, quando aprende a fazer o cartaz, para fazer uma flor, para você fazer uma maçã, uma manga, uma abóbora, cara, é assim, ó, rapidinho. Consegue você também. Até ilustrações simples. E você tem intimidade com as tintas, com as cores, com os papéis, você vai evoluindo e você começa a fluir, literalmente. A criatividade começa a fluir, aí você, cara, eu vou fazer aqui um preço de uma manga, vou arriscar fazer uma manga aqui, vai lá, pesquisa rápido na internet, uma coisinha fácil ali, um desenho simples, você começa a desenvolver. Então quem não desenha, vai começar a desenhar. Sim, vai acabar começando a desenhar, porque quando você pega ele para fazer uma laranja, um limão, você sabe, é uma coisa simples que dá para pegar ali do zero, fazer um círculo, faz uma folhinha, você vai aprendendo aos poucos. Isso, exatamente. É o que eu digo, praticar. Não está no trabalho, tem um tempinho, vai lá, pega lá um papel A4, pega uma tintazinha ali, faz um treinamento ali como se fosse no cartaz, você desenrola, né? Esse primeiro passo que vocês estão dando, galera, é muito importante, o querer, né? O interesse. Então, assim, continue. A minha dica é continuar. Que os que continuaram comigo hoje são todos cartazistas. Cara, e assim, eu não tenho noção eu perdi a noção de quantas pessoas eu já treinei. E eu sempre costumo dizer assim, o cara vem me agradecer, cara, valeu, cara, hoje eu sou cartazista. Não, cara, não me agradece. Eu que agradeço você por ter aprendido. Eu que agradeço você por você ter se esforçado e ter chegado até aqui. Então, assim, eu não me vanglorio em nada, literalmente. Deus sabe do meu coração. Eu fico com gratidão, fico sabe aquele desejo de uma criança quando ganha um bombom, uma bicicleta? Sabe, o meu sentimento é esse, assim, sabe, eu ganho o dia com isso, sabe? Pois é, e assim, é sobre o que você falou também, da pessoa gostar da... Tem um problema aqui no som, pronto. Acho que foi. Da pessoa gostar de fazer cartaz, gostar daquela arte, porque a nossa evolução, ela tá totalmente ligada ao querer, a você admirar esse trabalho e você acabar se motivando a treinar cada vez mais. Se você for fazer e não gostar, vai ficar mais complicado, porque você vai estar fazendo uma coisa que você não tem afinidade, né? Enfadonho, se torna chato, porque, cara, eu me sinto bem, pra mim é prazeroso, eu sinto prazer em fazer um cartaz. Exatamente. Eu acho que, assim, eu pensava, desculpa, mas rapidinho, eu pensava que eu não ia conseguir ficar muito tempo trabalhando com isso, porque eu enjoo rápido das coisas, eu acabo sempre mudando ali, mas é tão prazeroso, é tão gostoso de fazer, que quando a gente tá ali, eu pelo menos quando eu tô com uma demanda e eu tô fazendo, eu tô focado naquilo, eu me esqueço do mundo. Sim. Eu participei de um festival há pouco tempo, aqui em Fortaleza, onde eu tava fazendo cartazes ao vivo para as pessoas e tava entregando de graça, cartazes nesse estilo aqui, com essa letra. E aí eu tava fazendo esses cartazes e foi tanto pedido, eu passei horas fazendo aquilo, que quando eu terminei eu tava assim, exausta, e eu não percebi o meu cansaço, porque eu tava muito conectada com aquilo, era muito gostoso. Pois é, as pessoas, eu percebo que as pessoas têm muitas dúvidas também na questão de como cobrar.
como comprar o material, como começar, né? Como avaliar, fazer uma avaliação, fazer uma consulta numa loja para poder você estar ali fazendo um pequeno contrato. Então, gente, isso assim varia de cidade para cidade, de estado, né? Da região onde você está, né? Então, assim, eu gostaria que você, Ana, no caso, né? Como já adquiriu essas experiências, agora, olha, eu estou vendo um entrevistador agora, que isso? É assim, como você me dissesse, né? Falasse para os seus seguidores, como é que você consegue, como é que você descobriu tudo isso, né? E que realmente dá uma boa renda, né, Ana? Não entendi, pode repetir. Acho que cortou. Eu estou observando aqui que as pessoas têm dúvidas sobre questões de como cobrar, né? Eu queria responder, mas assim, eu gostaria que eles ouvissem de você mesmo, como você descobriu essa área financeira, de cobrar como freelancer, né, como autônoma, de fazer uma avaliação de uma loja e cobrar o seu valor, né, de cartaz. Pronto. Como é que você cobra hoje, né? Pronto. No começo foi bem complicado porque eu não tinha muita noção, né? A gente que trabalha em empresa, quando sai para trabalhar autônomo, a gente tem essa realmente a maior dúvida de todas. Só que existem diversas formas que dá para cobrar. Ó, a primeira delas é a gente cobrar por quantidade de cartaz. Você pegar um cartaz, você compra um fardo, né, dele, você vai calcular o valor que saiu o fardo inteiro e dividir pela quantidade de cartazes e vai ter ali o valor de cada cartaz. Só que esse é o cartaz cru, né, sem nada, ele não tá com nada escrito. Então, quando você faz o cartaz, você vai colocar também o preço da tinta, o preço do tempo que você levou para fazer o cartaz. E o principal que é a arte. Sim, o principal que é a arte. Tudo isso vai estar dentro do valor de cada cartaz. Aí a gente pode cobrar por unidade, a gente pode cobrar pela hora do serviço quando a gente faz. Muitos clientes, eles pedem para a gente ir até a loja para fazer os cartazes lá. E alguns já têm umas folhas, pedem para a gente entrar só com os pincéis, a tinta. E aí a gente faz esse cálculo. Quando é nesse caso, a gente já não cobra por quantidade, a gente já cobra pela hora. Aí tem cliente também que pede para ser cobrada a diária, que pede que a gente vá na loja, passe aproximadamente 4 horas, 6 horas lá dentro para fazer, e eles pedem o valor dessa diária. Então tem diversas formas para a gente... Pronto, é isso mesmo, Ana. Tá me ouvindo? Oi. Ana? Então, assim, no meu caso, eu tenho as duas maneiras de fazer o orçamento de loja. Eu tenho alguns contratos que mensais, porque a loja, eu frequento essa loja 3 vezes na semana, né? Eu já sei qual o cronograma que a loja segue. Em cima desse cronograma eu fechei um acordo com o proprietário e em cima disso eu recebo por mês. Eu tenho outros clientes que são assíduos também, né, que me pagam por cartaz, por unidade. E assim, eu criei um mapa, né, do cartaz grande, né, da folha grande, da folha 66 por 45, eu tenho a de 96 por 66, que é um valor que é a maior. Aí a metade dessa folha já é um outro valor. E assim eu criei um mapa até chegar no splash. Então assim, eu apresento esse orçamento para o cliente e ele solicita qual orçamento que quer com a minha indicação. Ó, esse aqui é para botar na vitrine externa, esse aqui é para você botar em pontos de gôndola, em corredores, esse tamanho aqui é para você botar nas prateleiras, e esses splash é para você expor em pequenos itens nos corredores. Então assim, ele vê qual é a sua necessidade, pede a quantidade de itens, faz a somatória e assim chega no valor que o próprio solicitante quis. Então assim, dá uma renda boa, dá uma boa grana, dá para você, sabe, você desenrolar, dá para você viver literalmente do trabalho do cartazista. Isso depende muito de você, né? De você garimpar esse espaço. E o principal, você tem que se valorizar. Pois e falando sobre isso ainda, eu estava com um pensamento aqui fugiu da minha mente, mas tudo bem. Já vou lembrar aqui. De volta. Então, enquanto você lembra, então assim, Ana, nós cartazistas, nós não podemos
nos espelhar no trabalho do outro, você tem que espelhar no seu trabalho, Exatamente. No seu valor. Porque cada pessoa tem o seu ritmo, né? Exatamente. Geralmente as pessoas no mercado de trabalho querem ver você assim, é o pintor, é o cartazista, mas não. A partir do momento que você apresenta um bom trabalho e que você impõe o seu preço, porque eu digo assim, Ana, geralmente eu falo assim com meus clientes, você está procurando preço ou você está procurando qualidade? Né? Então, se você for procurar preço no mercado, tem muito preço, tem preço que tem até quase de graça. Né? Mas se você estiver procurando qualidade, uma alta eficiência, você tem que se valorizar, mesmo que você ache que não está bom, mesmo que você ache que não chegou num nível que dá para chegar na loja, mas você tem que ir, né? Você tem que ir lá apresentar, e aí você vai realmente desenvolvendo e criando essa autoconfiança, que é importante, entendeu? E é importante a gente saber apresentar, porque muitos clientes, muitos donos de mercado não utilizam o cartazamento manual ainda, porque eles não sabem como funciona. Eles chegam para falar com um cartazista, dizem que querem fazer um cartazamento na loja, mas eles não sabem como funciona, não sabem qual é o melhor cartaz para colocar em qualquer lugar. Se ele só te pedir ali uma lista de produtos e você entregar só os cartazes para ele vai acabar colocando de qualquer jeito, ou talvez nem coloque, porque é uma coisa que é diferente, né? Então, ter o auxílio do cartazista também para direcionar o cliente, dizer, olha, essa aqui é a melhor forma de fazer, esse cartaz desse tamanho fica melhor nessa parte da loja. Ter esse direcionamento do profissional é muito importante para os donos que não utilizam ainda, né? Para fazer essa inserção do cartaz dentro da loja. Cara, tu falou um ponto importante aí que é bom frisar aqui. Geralmente, quem tem, olha, o foco maior eu vou dar um bisu para vocês, tá? Fala baixo. Os melhores lugares para você procurar para trabalhar são as pequenas empresas. Pronto, falei. Procura pequenas empresas, os pequenos comerciantes. E eu tenho um exemplo, dentro desse meu tanto de tempo de trabalho, eu tenho um exemplo que aconteceu recentemente comigo. Um cliente me ligou, através de outros clientes, me ligou de número, me chamou no WhatsApp de número desconhecido, que eu tenho muitos clientes assim, do nada, ou você é o cartazista, você é o cara que faz o cartaz, que eu vi um preço ali, o cara me deu o teu telefone e tal. E isso vai, sabe, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Se você não tem noção de como isso vai crescendo, que o cara vê o teu trabalho ali, vai vendo, aí o cara chega lá e pergunta, cara, são os pequenos comerciantes. E eles pagam muito, muito melhor do que os comerciantes grandes. Enfim, é por isso que eu estou dizendo que você tem que ter uma boa apresentação do seu trabalho. Né? Então, assim, o que foi que aconteceu comigo em cima disso que eu estou falando? Eu recebi um WhatsApp de um número desconhecido e o cara me solicitou alguns cartazes. Beleza, passei os tamanhos para ele, pelo WhatsApp, no mapazinho que eu acabei de falar que eu fiz. Eu passo para o cliente, ele vai lá e escolhe os tamanhos e eu errei o endereço, era um açougue. Aqui na esquina central, eu digo, eu sei onde é. Peguei meu carro e fui. Quando cheguei lá, não era o açougue que eu imaginava que era. Cheguei com os cartazes enrolados, abri o cartaz, aqui o cartaz chegou. O cara, não pedi cartaz. Mas não é aqui a esquina aqui. Assim, não, é na outra esquina. Mas foi bom vocês terem vindo aqui, que faz tempo que eu procuro uma pessoa para fazer um trabalho desse e não acho. Não sei onde procurar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se você sair garimpando, fazer um cartão de visita, ou até mesmo com alguns cartazes já elaborados, você sair dando um bom dia, uma boa tarde, chega na empresa, boa tarde, eu trabalho com cartazeamento, com essa área de marketing, né, de precificação, se você tem um interesse. Eu posso estar fazendo para você aqui uma demonstração, a gente pode estar fazendo aqui 4 cartazes de apresentação, para o senhor ver como esse cartaz vai alavancar, que sua venda vai melhorar. A gente faz um cavalete que você leva a ideia para ele, você compra a ideia para ele. Às vezes você vê um cara com um cartaz ali feito ali na tora, como a gente chama, tu chega lá, cara, vamos melhorar esse trabalho aqui? Eu posso estar fazendo. Você pode até dar um cartaz para ele, cara, é igual, sabe, você ganhar a pessoa. Eu já fiz isso. Eu dou um cartaz, cara, eu te dou um cartaz aqui e amanhã tu me diz se teu produto saiu melhor. Cara, é assim, no dia seguinte, ó. No dia seguinte, cara, eu tô precisando demais, eu mudei o preço aqui, faz outro daquele pra mim lá. Pronto, sabe? Arapuca armada. É assim que se trabalha. Tô dando um bisu aqui só em off, só pra nós. Um segredinho revelado aqui. Segredinho revelado, entendeu? Então não custa. Ana, pega a visão aí, pessoal. Né? Mas se você fizer isso, cara, é pescar o cliente, cara. Literalmente. Então é mesmo dar a cara a tapa e se jogar, porque se não for assim, não vai, né?
se jogar. Você faz o seu cliente, né? Se você vai lá, apresenta o seu trabalho, cria uma página, bota na internet, bota ali nos status, fala para os amigos, manda no grupo da família, sabe? Pede para o amigo divulgar. Tem que divulgar mesmo por onde der, para todo mundo saber que você é cartazista. Cara, como é que a gente trabalha com divulgação e não nos autodivulgamos? Pois é, né? A internet está aí para isso. Justamente, o cartaz é feito para divulgar um produto, porque a gente mesmo se autodivulga, né? Exatamente. Então, cara, é muito amplo esse mercado, cara. É muito satisfatório. É uma coisa que não vai acabar, né? Já há muitos anos, Ana, que existem máquinas de cartaz e não substitui. Já era tempo de ter substituído e o mercado só cresce. Só cresce. E, gente, eu tô fazendo esse encontro ao vivo aqui com o Ítalo justamente para mostrar para vocês, deixar cada vez mais enfatizado que dá para começar mesmo do zero, mesmo sem saber desenhar, mesmo sem nunca ter pegado no pincel, porque quando eu comecei, eu não sabia nem o que era um cartazista. E eu tô aqui onde eu tô. E lembrar vocês de que é exatamente sobre isso que eu vou falar no nosso evento do dia 28, tá? Lembrando que esse é um aquecimento para a nossa rota do cartaz criativo. O evento ele vai acontecer no dia 28 desse mês, daqui a 2 dias, às 8 horas da noite. É uma aula gratuita, online, totalmente específica, feita especialmente para você que quer começar a trabalhar como cartazista e tá perdido. Você que tá curtindo essa conversa, que tá curtindo aqui o nosso encontro, clica no link da minha bio e faz essa inscrição na Rota do Cartaz Criativo para você não perder essa oportunidade. Ou então me manda uma mensagem aqui escrito cartaz que eu te mando lá o linkzinho de inscrição na DM, tá? Entra no nosso grupo do WhatsApp, que lá eu tô mandando as informações necessárias para o acontecimento desse evento, e ele vai ser justamente para preparar você que quer começar a trabalhar como cartazista, para te dar um primeiro direcionamento, o pontapé inicial vai acontecer nessa aula do dia 28. Então, voltando aqui para a nossa conversa, eu queria te fazer mais 2 perguntinhas, Ítalo. Pode ficar à vontade. Primeiro, eu queria saber o que é que o cartaz trouxe de benefício para a sua vida, seja financeiro, seja aprendizado em geral. O que é que o cartaz trouxe de bom para a sua vida? Ana, foi uma boa pergunta. Boa pergunta mesmo, que fica de exemplo e de encorajamento para a galera aí que está iniciando, que já começou. Eu te falo aqui sem engano nenhum, diante de Deus, diante da presença de vocês, que tudo que eu tenho hoje, eu devo ao trabalho da arte, da pintura. O meu principal trabalho e renda foi na área da arte, da pintura. Como eu já falei, eu comecei com letras em comércio e depois cheguei até o cartaz, como eu expliquei agora há pouco. Então, assim, tudo que eu tenho hoje foi trabalhando em cartaz. Hoje eu tenho casa própria, graças a Deus. Hoje eu tenho 2 transportes. Eu criei meus filhos, paguei escola, enfim, todo esse aparato que um pai de família tem sobre a responsabilidade, eu fiz trabalhando de cartazista. Fugi da rota por algum período, né? Em algumas conveniências, eu trabalhei de vigilante, já trabalhei em área pública de prefeitura, porém não, sabe, foi ali meio para poder não ficar parado na época, né? Por falta de alguma oportunidade aqui ou ali, né? Por conta da oscilação do mercado, mas tudo que eu tenho hoje foi através do cartaz. Tudo. Móveis, sabe, benefícios, transporte, tudo eu consegui através do cartaz, da renda do cartaz. Me mantive até hoje. Eu vivo do cartaz. Pois é, e eu também tô na mesma situação, porque quando eu resolvi sair do supermercado para fazer o meu trabalho autônomo e comecei a atender gente de todo o Brasil, porque eu também não atendia só as lojas locais, eu conseguia fazer cartaz e enviar por correio para uma ação especial, ou até mesmo cartaz decorativo. Tem gente que gosta de cartaz para colocar em casa. Eu sou uma dessas pessoas. A minha casa é cheia disso aqui, não é só cartaz de oferta, tem frase, tem desenho de fruto, tem um monte de coisa no meu quarto também, tem coisa que eu fiz com cartaz. Então eu gosto muito disso, e tem gente que gosta e faz esse pedido pela internet, a gente envia
Sim. Então, é realmente uma coisa que mudou a minha vida. E que eu vejo que tem muita gente aqui, inclusive muita gente nos comentários, que tá falando que quer começar, ou que tá iniciando, ou que tem medo. Gente, realmente. E é aquela coisa, não tem medo de faltar cliente, porque não vai faltar, porque tem mercado precisando de cartazista e tá faltando cartazista para atender. Ó, deixa eu te falar um exemplo aqui. Aqueles vídeos que eu te mandei ontem, né? Que nós estávamos conversando no nosso PV aqui, que eu cheguei aqui nessa cidade. Eu vim focado em uma outra situação, e aqui o pessoal, cadê, cara? Tu não trouxe nada, como é que faz aqui no cartaz aqui na minha loja, na minha padaria? Cara, eu não trouxe. Mas a gente tem que saber agregar as situações. O que eu fiz? Corri ali na lojazinha de matéria de construção, comprei uns pincelzinhos ali, comprei uns papelzinhos na papelaria, e vou lá. Fiz os cartazes, né? Fui remunerado aqui, ganhei uma grana boa, né, para dar uma volta aqui na orla e desenvolvi. Então, assim, se você souber, você trabalha até com carvão ali, um carvão, um pedaço de papel, um papelão, você faz uma arte. Eu falo isso literalmente. Depois que você aprende a técnica, o céu é o limite. O céu é o limite, exato. Cara, você desenrola. Eu te mandei, né, nos trabalhos, eu te mandei, não sei se eu postei. Sim. Eu, inclusive, galera, eu vou mostrar pra vocês depois o vídeo que ele me mandou fazendo cartaz com pincel e tinta, pincel de pelo mesmo, sem aqueles materiais específicos, né? E Vou estar te mandando os trabalhos aí depois, Ana. Quem tiver curiosidade, segue lá, gente. Depois a Ana passa aí o arroba aí. Gente, no perfil dele tem muita foto de cartaz, muito bonito. Vocês têm que dar uma olhada nos trabalhos dele, porque eu ainda não mostrei aqui. Eu vou colocar aqui no meu perfil e eu indico que vocês deem uma olhadinha também no perfil dele, porque a gente está falando aqui do trabalho dele, que ele foi a minha primeira inspiração, e não é à toa, ele realmente é um dos cartazistas, um dos melhores cartazistas que eu já vi, que faz os trabalhos mais impecáveis, e vale a pena conferir. Tá. E respondendo uma pergunta, eu não sei mais onde que está a pessoa que fez essa pergunta, mas uma pessoa perguntou se dava para encontrar o cartaz na papelaria. E dá para encontrar. Gente, o nome dessa cartolina aqui, quando você chegar na papelaria para pedir, você vai pedir por cartolina duplex lisa, na cor amarela. Não vai pedir a cartolina normal, porque a cartolina normal, ela é de um papel que ela vai absorver a tinta, mas ela não vai ficar com bom acabamento, o pincel ele não vai deslizar direitinho, não vai ficar com qualidade boa, ela é muito frágil. Mas não é indicado. E a cartolina correta mesmo é a cartolina duplex, que ela tem essa superfície mais lisa, brilhante, dá pra ver a diferença dela da cartolina normal, né? E ela custa assim R$1,50, R$2, nesse tamanho de 40 por 60 centímetros, né? Que é o mais padrão. E um cartaz desse pronto, você ganha R$25, vamos falar aqui em números, em específico nesse tamanho que você falou, e um cartaz desse sai a 25 ali pronto. R$25. Aí tu soma isso aí, 10 cartazes. 10 cartazes para um cliente. Pois é, vale a pena você ir lá na papelaria e comprar 10 folhas a R$1,50 e repassar ela depois de pronta por R$25, 20? Soma aí quanto é que dá, galera. Depois vocês me dizem aí, ó. Só para vocês verem que o dinheiro ele realmente vem a partir disso. Vem, a melhor parte vem. Com certeza, Ana. E agora eu queria pedir para você um conselho para quem está pensando em começar a trabalhar como cartazista. Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Pronto, gente, galera. A Ana, primeiro eu quero parabenizar pela sua iniciativa, Ana, sabe, pelo seu desempenho, pela sua... aonde você chegou. Né? Eu me perco nas palavras em te elogiar, né, como profissional, como pessoa. Se vocês realmente querem aprender, cola na Ana. A Ana já está bem instruída, é uma profissional, garanto para vocês, né? Então, não percam tempo, não desistam, acreditem em vocês mesmos, que foi o que eu fiz, com o incentivo que eu tive, né? Eu estou dizendo hoje que vocês são capazes, e o meu incentivo foi que eu estava a quilômetros e quilômetros de distância. E isso para mim foi, sabe, me empurraram de ladeira abaixo. E eu fui lá, rolando, peguei o limão e fiz a limonada. Então, é esse exemplo que eu dou para vocês. Não desistam, continue. Troque o não consigo por eu consigo.
Eu vou conseguir. Foque nisso, porque Troque eu não consigo eu vou trabalhar para conseguir, né? Exatamente. Olha, Ana, tem uma palavra séria que a Bíblia nos diz que a palavra lançada é como uma flecha. Então lance palavras de positividade, palavras a vocês mesmos que eu vou conseguir, eu vou conseguir Exatamente. fazer. A primeira atitude que a gente tem que ter é aqui, né, na mente, a gente querer e acreditar que a gente consegue. Porque a nossa mente é o nosso guia. Nosso corpo só faz eu só estou fazendo legal porque minha mente está mandando eu fazer legal. Então, exatamente. Passa na mente e passa para sua mão e você vai conseguir. Exatamente. E falando em mão, eu tenho um conselho também para quem está começando, que foi uma coisa que você me disse lá nos nossos primeiros dias. Você me disse, nunca mais saiu da minha cabeça, e sempre que eu vejo alguém tentando fazer cartaz pela primeira vez, eu falo isso. Não mexe a mão quando estiver escrevendo. Mexe só o braço. Exatamente. É isso que fica aí o mistério. É o segredo. Tá dica. Não é verdade, Ana? Você não mexe o pulso, você mexe a mão, o braço todo aqui. Você mexe o braço, a mão fica parada. Pois é, eu acho que é a principal dica assim, de técnica para quem está começando, para começar a pegar o jeito da letra, né? Posição do pincel, você não bota ele muito em pé, você deita um pouquinho e ele vem todo preenchido, o traço ele vem literalmente, né, todo preenchido ali dentro do papel e fica show. Então, gente, estamos aqui há quase uma horinha. Ítalo, muito obrigada. Pois eu também nem perdi a noção do tempo. Ítalo, muito obrigada por aceitar o meu convite para esse encontro hoje. É muito importante trazer essas informações para quem está começando, porque, né, a gente percebe aqui que o que mais atrapalha os iniciantes é a falta de motivação, é não saber o futuro que a profissão de cartazista pode trazer, achar que não consegue, só porque o começo pode ser um pouco complicado. Gente, todo começo de qualquer coisa que você for fazer é complicado, mas a gente tem que continuar, né? E, né, ter um profissional como você aqui para poder tranquilizar essas pessoas, mostrando a sua realidade, provando que é possível sim viver de cartaz, é muito inspirador. Eu estou muito feliz por essa nossa conversa. Espero que a gente possa se ver aí brevemente, novamente. E é isso. Um beijo. Quero agradecer a todos. Para mim foi um prazer participar dessa live, né? E como eu já disse, eu me sinto honrado, me sinto agradecido por isso ter se estendido, né, a outras pessoas como você. E te desejo muito sucesso, que Deus abençoe o seu trabalho, que você possa desenvolver bastante profissionais na área, que nós estamos literalmente precisando, viu, galera? Então não desistam, foca, né? Foco na missão e vocês vão chegar lá. Espero em breve saber de notícias, de quem conseguiu, né, de quem foi lá e está compartilhando tudo aqui. Ana, parabéns. Não tem outras palavras. Parabéns, parabéns. Eu me orgulho de você. Eu falo de você. Eu falo de você. Eu estava falando para um amigo mais cedo que eu aqui com 3 anos de cartazista, ouvir de um profissional que está há 19 anos no mercado falando assim de mim é uma coisa muito assim. Quem vê teu trabalho não tem opção. Basta seguir. Segue lá, Ana, lá e vão lá ver o que eu tô falando. Vão lá, confira. E, gente, segue o Ítalo no Instagram também, porque ele posta uns conteúdos, ele posta lá os trabalhos dele, e são trabalhos impecáveis. Vocês vão ver que é uma coisa muito linda para se inspirar, para ter como referência. Sigam lá ele, tá? Ítalo Cartazista e eventos, né? O perfil. Eu vou colocar aqui nos stories. Vou colocar aquele videozinho que você me mandou aqui pra galera ver. E assim, gente, eu sou meio, sabe, meu tempo, mas eu tento fazer o que eu consigo dentro da plataforma. Mas eu prometo que quem me seguir, eu vou começar a lançar coisas novas. A se disponibilizou a gente trocar ideias aí no PV. Então, assim, vão lá que a gente vai botar coisas novas. Eu garanto que vocês também vão aprender muito. Não querendo tomar aqui o espaço da Ana, que todo o mérito é seu. Parabéns pela sua iniciativa, por esse desejo de passar para outras pessoas, para os seus seguidores que admiram o seu trabalho. Gente, continuem, sigam a Ana, continuem firme com ela. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de bom coração, que, né, só em ela ter essa atitude de fazer esse treinamento, dedicar o tempo dela para vocês, agarrem, tá? Não acho em todo lugar, não, viu? Parabéns, Ana. Muito obrigada. Então, gente, eu vou
para finalizar aqui, né? Então, é isso. Fique à vontade, Ana, se você sentir a vontade em mostrar alguma coisa minha que você tem por aí, algum material, fique à vontade. Sim, eu vou mostrar com certeza. Eu tenho uma pasta inteira só de cartazes seus, que eu uso ali de referência até hoje, desde aquela época do supermercado. Vou te mandar no teu PV depois, algo que eu fui... Hoje mesmo eu estava fazendo uma marmorização de parede. E está em andamento. Eu vou te mandar no PV. Me manda. Cara, eu saí daqui rápido, tomei um banho rápido e corri para casa. Eu estava atendendo um cliente aqui em Macapá, onde eu estou. Eu estou atendendo clientes só porque sabem que eu faço esse trabalho e estão querendo que eu faça. Eu vou te mandar aqui se quiser compartilhar com a galera aí, enfim. Mesmo você em outra cidade, né, galera que vai atrás de você. Eu estou fazendo aqui uma marmorização de ambiente. Eu vou te mandar aí depois, está em andamento, mas eu vou te mandar o processo aí. E amanhã, quando eu finalizar, finalizar totalmente, viu, gente? Então, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Ana, pela consideração, pelo respeito. Isso é importante na vida profissional. E, sabe, Deus sabe no meu coração da felicidade que eu tenho de falar com você, de estar expondo esse nosso trabalho, que é muito satisfatório. Então, para mim, cara, é de graça mesmo. É de graça. Eu ensino de graça. Pois é, gente. Então é isso, né? Estamos chegando ao fim de mais uma live. Um beijo para todo mundo que ficou até aqui. A gente se vê em breve, tá? Tchau, até tchau. breve, Ítalo também. Tchau, tchau.